Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a 12ª lição, que traz este tema, a bendita esperança, a marca do cristão. A nossa lição está caminhando para o final de um trimestre, são 13 lições. Estamos estudando essa temática, a carreira que nos está proposta, e chegamos a este grandioso tema, a bendita esperança, a marca do cristão. E essa bendita esperança, que é o nosso grande tema, que é o tema da esperança, que é o que marca a vida do cristão. E por que essa esperança ela é bendita? Por que ela é diferente de... Existe mais de uma esperança para pensarmos numa bendita esperança e tem uma não bendita esperança, que podemos refletir sobre este tema tão importante. O tema da esperança é um tema que circula no universo cristão e também no universo acadêmico. Nós podemos ver, tem uma obra aqui que eu fiz pesquisas nela quando fazia o mestrado, Ernest Bloch, um filósofo alemão e judeu alemão, na realidade, e ele escreveu essa obra, O Princípio e a Esperança, que é o volume 1, tem o 1 e o 2, e a obra de Bloch tornou um referencial no universo acadêmico, né? Porque ele trabalha os sonhos diurnos, ou seja, sonhos acordados, e a consciência antecipatória, já que a esperança é alguém que sonha por algo, mas sonha acordado. Como ele está sonhando acordado, ele se move em busca deste sonho, já que a esperança é algo que se espera e que está para chegar. Ela, por ser escatológica, ela nos desafia a confiar que ela vai chegar, e por isso o que está sonhando acordado, ele tem uma consciência antecipadora, chama de consciência antecipatória. Ernest Bloch, na sua filosofia, trabalha este tema. Então, é um sonho movente, porque move o sujeito em busca do objeto desejado. Temos no campo da teologia e da filosofia obras como A Esperança Apesar do Mal, do filósofo e teólogo da Universidade de Santiago de Compostela, A Esperança Apesar do Mal, A Ressurreição como Horizonte, que é Andrés Torres Queiruga. Ele cita a obra do Bloch, e também o Mútima, Jung Mútima, que foi um grande teólogo que veio a falecer este ano, era de base protestante, mas era um teólogo contemporâneo que criou a Teologia da Esperança, uma obra clássica já nesse grande tema. Você não vai encontrar nenhum livro de teologia contemporânea que não cite a obra de Jung Mútima. Inclusive, ele esteve no Brasil a convite da Faculdade Unidas, em Vitória do Espírito Santo, e também eu acho que na Universidade Metodista, né? Ele esteve algumas vezes no Brasil. Jung Mútima. É, só para mostrar que esse termo esperança não é um termo solto, é um termo qualquer, é um termo de grande apreço, e é interessante que quem primeiro tratou de forma séria e acadêmica esse termo esperança, depois dos filósofos medievais, como o filósofo renascentista Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho ter trabalhado também no início o tema da esperança, porque se construiu a ideia das três virtudes teologais: fé, esperança e amor. Então, quando se trata dessas três palavras, fala das três virtudes teologais. E a mais importante delas seria o amor. Então, fé, esperança e o amor, que está na base dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas vamos à nossa lição. A bendita esperança, a marca do cristão. A nossa lição ela tem 3 capítulos, logo ela tem 3 objetivos,
E para cada capítulo nós temos um objetivo. O primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã, aonde ela pretende chegar. E nesse capítulo nós vamos estudar, que é o capítulo 1, a esperança cristã, a esperança nas cartas de Paulo, Deus, o autor da nossa esperança. No capítulo 2, o seu objetivo será explicitar a doutrina da esperança cristã. Então vamos ver 3 tópicos. A Bíblia focaliza o futuro, a esperança no porvir traz consolo, porque uma doutrina, ali está dourina, faltou um T, desculpa aí, uma doutrina da esperança. E terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. E nesse terceiro capítulo, nossa esperança como âncora, porque a esperança do crente não morre, é a melhor, na realidade, é a melhor, e mantendo firme a esperança. Então, vamos estudar a nossa lição. O que é esperança? A palavra esperança, ela aparece no Antigo Testamento, tem mais de uma palavra hebraica, mas a principal que se destaca, que é traduzida por Elpis no Novo Testamento grego, é a palavra tikvah, que é essa aqui, tikvat. Aqui está tikvat, mas é tikvah. Tikvah. E tikva em hebraico significa literalmente, um cordão ou uma corda. Ela aparece em diversos locais do Antigo Testamento, a tikva, inclusive na ideia de cordão, quando os espias vão à casa em Jericó, na casa da meretriz Raabe, e ela pede que eles lhes dê a garantia que a sua casa será salva. E eles pedem que ela coloque um cordão. Eles vão descer por uma corda, pede para ela colocar um cordão de escarlate na sua janela. Era o sinal que a sua casa seria salva. Então, ali estava o cordão da esperança, né, porque a cidade seria destruída, mas aquela casa não seria, porque ela tinha uma marca. O cordão da esperança é o que ligava ela àqueles homens que vinham para destruir a cidade. Fazia conexão que unia os dois. Uma pessoa vai fazer uma grande viagem, tem uma carga grande, antigamente nas carretas, Scanias, então amarrava a carga todinha para garantir que ia chegar do outro lado. Então aquela corda era o sinal que dava estabilidade para que uma grande carga, se olhar a espessura da corda diante da carga, não era nada. Mas a pequena corda, trançada bem para um lado e para o outro, dava estabilidade e conduzia o carro até o seu local proposto. A outra palavra grega, que essa palavra hebraica, ela também significa, veja aqui abaixo, olha só, um cordão como um acessório. A palavra tikva, ela trata de expectativa, esperança, coisa que anseio, que é uma coisa que se deseja, está ansiando por ela. Espera algo com confiança, como, por exemplo, uma promessa. Então você espera com confiança que vai acontecer. Essa é a ideia da tikva. E a esperança cristã, ela se fundamenta na fidelidade de Deus. Agora, a esperança cristã, ela tem por base a fidelidade de Deus. Se Deus é fiel, então eu posso esperar e ter certeza que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então a nossa esperança é por uma coisa que não se vê, mas com a certeza que vamos receber. Daí que o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a esperança é um ato de esperar, mas esperar com confiança. Essa palavra no dicionário Michaelis, que está aqui abaixo, olha, é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. 2. É a expectativa na aquisição de um bem que se deseja.
3. Aquilo que se espera desejando. Espera desejando. 4. A segunda das 3 virtudes teologais simbolizadas por uma âncora. Esse que era o símbolo da âncora, né? Durante a Idade Média, desenhava a âncora, porque a Bíblia vai retratar a esperança como âncora. Ou pela cor verde. As outras duas são a fé e a caridade, ou seja, o amor. Então, o dicionário já lembra aí as 3 virtudes teologais. Essa palavra tikvah, que dá origem ao hino nacional de Israel, ha-tikvah, é a esperança. Esse é o hino nacional de Israel, ha-tikvah. Atualmente os judeus, a esperança, que é o artigo mais o nome esperança, a esperança, que os judeus têm esperança de estar na sua terra. E essa palavra foi traduzida por grego por elpis. Elpis, essa é a palavra elpis em grego para esperança que aparece no Novo Testamento. No latim, spes. Spes é a palavra esperança na Vulgata Latina. Eu vou te mostrar agora, para você ter uma ideia dessas 3 palavras traduzindo a palavra esperança. Ok? Então vamos ver, vamos abrir aqui. E aqui você tem as 3 palavras de uma vez só. Olha só. A palavra, aqui no livro de Jó, capítulo 5, versículo 16, ele diz: assim há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a boca. Então ele diz eide, em grego, adunato elpis. Tá certo? Então a palavra esperança foi traduzida para o grego como elpis. E na língua hebraica ela está aqui, ó, tikvah. Tikvah, essa é a palavra hebraica, tikvah no hebraico. E no latim foi traduzida como spes. Tá vendo? Spes. Aqui tem a Vulgata Latina, a Shoroshin, que é a tradução hebraica, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e a versão portuguesa. Você pode confirmar comigo. Se você for para Jó, capítulo 8, versículo 13, ele diz: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. Então ele diz assim, ó, elpis. Como esperança em grego é elpis. E quando você vai para o hebraico, ele está aqui a ver, tikvat, está bem aqui, logo aqui do lado de cá, é porque não estou conseguindo selecionar só o tikvat. Aqui, ver, tikvat. E no latim, spes, tá vendo? Que essa palavra, ela volta a se repetir no livro de Jó. Vamos dar um salto aqui para 27:8. Então eu tenho aqui, olha, pois qual é a esperança do ímpio? E aí ele vê aqui, elpis, tá certo? Aqui, ó, tá tikvah. E aqui tá spes. E o ímpio, que o acebei aqui, ele veio como hipócrita. Aqui, ó, em latim, hipócrita. É o hipócrita, é o ímpio aqui. Tá certo? Então, spes, tikvah e elpis, em grego. Só para você ter noção aí, eu poderia mostrar muitos outros textos que temos aqui, mas eu acho que é o suficiente para a gente estar estudando sobre o conceito de esperança. Bem, para ficar mais fácil a nossa compreensão da lição, é bom sabermos que existe 2 formas de classificar a esperança. A esperança universal, que é a esperança comum, que é inerente a todo ser humano, que, segundo Queiruga, chama de esperança ontológica, porque ela está no ser, ser, ontológica, e é universal porque é inerente a todo ser humano, é uma esperança comum. Mas essa é uma esperança que está dentro do horizonte humano. Ela não é transcendente, ela é
desse mundo natural, físico, palpável. Por exemplo, o agricultor. O agricultor ele planta na esperança de colher. Ele planta e fica aguardando, trabalhando em cima da terra, esperando que chegue o tempo da colheita. A mulher grávida, ela fica na esperança que vai ter filho, assim como a mulher que se casa, ela hoje não tanto, hoje a mulher moderna, a mulher contemporânea, ela trabalha muito em cima de controle de natalidade, dá um tempo de adaptação do casamento para poder pensar em filhos. E muitas têm que fazer tratamentos por conta disso para tentar engravidar, que não consegue de imediato. Mas as mulheres antigamente casavam e de imediato já ia tendo filhos, considerando que os filhos faziam parte do sinal da bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Então, a esperança de uma mulher que se casasse é que de imediato ela engravidasse. E ela não engravidando, isso tornava um problema para a família, para o casal, diante da sociedade. E a gente vê muito isso nas escrituras. Então, essa esperança de engravidar é uma esperança comum. A esperança do agricultor é uma esperança comum. Essa esperança comum, ela faz parte da vida do cristão e do não cristão, do ateu e do crente, não interessa. Ele tem a esperança. Você faz, marca uma viagem, vai participar de um congresso, de um evento, isso pode ser qualquer pessoa, e tem aquela data marcada e está trabalhando aqui para que tudo dê certo, para ajustar a agenda, para que aquele dia chegue, se concretize, se realize. Mas movido por uma esperança que vai dar tudo certo, ele vai trabalhar por isso. Né? Então, essa esperança comum está dentro do ser humano. A esperança que vai entrar no avião e chegar do outro lado. Né? Então, toda essa expectativa ela é comum, é inerente ao ser humano, é uma esperança ontológica. Né? A gente pode ver que a própria Bíblia mostra as duas esperanças dentro do servo de Deus, Abraão. Então, essa esperança ela permanece na vida daqueles que são escolhidos por Deus, porque ele está na esfera humana, ele é ser humano, ele faz parte desse mundo. No capítulo 4, versículo 18, de Romanos, o apóstolo Paulo diz: Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. A outra tradução diz que Abraão lutando esperança contra a esperança. Ele creu esperança contra a esperança. E aqui, como essa tradução colocou, esperando contra a esperança. Esse esperando aqui é a primeira esperança. Aqui a palavra esperança em grego se repete aqui. Então, que a esperança é o ato de esperar. Ou seja, Abraão, ele tinha esperança humana que ele seria pai, porque Deus disse que ele seria pai, e como ele se tornou pai com Agar, foi fácil, né? Mas com Sara não era. Mas havia esperança. No entanto, Sara encerrou o costume das mulheres. Então não tinha mais nenhuma possibilidade humana de Sara engravidar. Então aquela esperança humana era enquanto Sara estava vivendo o ciclo dela, que havia a renovação sanguínea e uma capacidade de ovulação. Então encerrou o costume das mulheres e cessou o ciclo menstrual de Sara. Aí morreu a esperança humana. Então Abraão teve que lutar esperança sobrenatural contra a esperança natural, que é a esperança da fé. Então essa esperança natural, ela está em nós e ela pode mexer com os nossos sentimentos. Por exemplo, em Atos capítulo 27, servos de Deus, crentes cristãos, capítulo 27, versículo 20, diz que Paulo, Lucas estão viajando para Roma, não é? Estão sendo levados para Roma. Paulo vai ser julgado em Roma e Lucas está no navio também. E o navio ele foi arrastado por uma grande tempestade dentro do mar Mediterrâneo.
Grande escuridão tomou conta do navio, ele foi arrastado, e o texto diz assim, 27, versículo 20: E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ou seja, a esperança humana de salvar-se, de chegar numa ilha, de dar certo, acabou aqui. Então, o próprio Lucas registrou, literalmente afirmando de forma narrativa e categórica, que dissipou-se toda a esperança de salvamento. Ele está falando da esperança de salvamento físico, humano, esperança humana. Se esgotou. Porque o cristão ele pode perder a esperança humana, mas não perder a esperança sobrenatural. Que ele vai morrer mesmo, não tem isso. Quantas famílias que não vivem o dilema de saber que não tem mais esperança de ver a cura do seu parente, do seu ente. Os médicos chegam e dizem que não podemos fazer mais nada, o câncer já saiu de um lugar, foi para o outro, já se alastrou, já está consumindo, ele já está vendo o resultado sobre a pessoa e ele vê que o caminho agora é para se ultimar. A única esperança que não morre é aquela que essa pessoa será devorada pela sepultura, mas ressuscitará. Não perde a esperança da ressurreição, da nova vida com Cristo, mas a esperança que haveria alguma possibilidade aqui, ela pode ir embora naturalmente. Isso é comum e tem muitos cristãos vivendo essa dimensão. E isso não é falta de fé, é reconhecer os limites humanos, porque a vida ela não vai viver só do sobrenatural. Nós somos seres naturais e vamos ter que morrer um dia. Então, chega um momento que o médico chega, avisa e tem que entender que o limite chegou. E a esperança de acontecer, reverter o quadro, ela chega ao fim, porque o diagnóstico é muito preciso. A menos que Deus deseje intervir, fazer a vontade dele e não a nossa. Aí sim, pode mudar. Mas a não ser, e muitos se deixam levar. Não tem mais jeito, né? Ele vai ter que aceitar. Foi isso que Lucas disse, perdeu totalmente a esperança de salvamento. É a esperança comum, a esperança ontológica que está em todo ser. Em 2 Coríntios 1:8, o apóstolo Paulo ele repete essa expressão quando ele diz que ele viveu um sofrimento tão grande na Acaia, olha só, 1:8. Como ele tinha sido atribulado, e ele diz: Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Quer dizer, o apóstolo Paulo perdeu a esperança? Sim, esperança natural, esperança da própria vida. A vida física, ele não acredita que vamos escapar dessa. Mas Deus quis que ele escapasse, por obra e graça, né? E a esperança sobrenatural, que ela só acontece através do novo nascimento, da nova vida com Cristo. A esperança que nos move para o porvir, para a vida eterna, para os novos céus, para a nova terra. Essa esperança, ela faz parte da nova história, da nova natureza, da nova criação, da nova vida com Cristo. Essa esperança ela é gerada pela fé. Essa esperança não é esperança comum. Ela é esperança sobrenatural. E ela não é universal porque não pertence a todos, só aqueles que aceitam a Cristo. É exclusividade da Igreja de Jesus. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 19. Veja só, Hebreus 7, 19. Existe a esperança histórica, religiosa de muitos povos, mas nada que se compare a isso aqui. Hebreus 7 e 19 diz assim:
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Uma esperança superior, essa esperança. No livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo a Tito, ele diz assim, capítulo 1, versículo 2. Escrevo na esperança da vida eterna. Veja, essa esperança ela transcende. Na esperança da vida eterna. Essa é a esperança. Na mesma carta, capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a esperança sobrenatural. Essa é a esperança que vai além. Então, o nosso textuário nos diz que, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Tito, ele mostra que a vida cristã agora ela precisa ser pautada dentro da vontade de Deus, dos princípios divinos. E ele mostra que a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação para todos os homens. E essa graça, ela ensina e educa os homens a viver uma vida piedosa, justa, temente a Deus. E não somente, veja, ela se manifestou trazendo salvação, ela trouxe salvação. E agora, no presente, ela nos educa a ter uma vida piedosa. Capítulo 2, versículos 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, ela modifica o nosso presente, nos educa no presente para agradar a Deus, mas também nos prepara para o futuro. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa expectativa, esse aguardo da bendita esperança, da glória do grande Deus e do seu Jesus Cristo, não é só uma expectativa da igreja, é uma expectativa de toda a criação. Toda a criação está gemendo, aguardando essa bendita esperança, porque a morte de Cristo, ela não interfere apenas em seres humanos, em pessoas, mas em toda a criação, já que o universo pertence ao Senhor. Tudo pertence. Jesus disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, todo o cosmo, tudo interfere. A morte de Cristo, ela resgata tudo. Por isso que Deus fará novos céus e nova terra. Verdade prática diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A função da âncora é dar estabilidade ao navio no meio do mar, no meio das tempestades, né? E também para ancorar junto ao porto e segurar, depois levantar a âncora para dar partida. Então a âncora ela é muito importante. A nossa leitura bíblica está em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, quando o apóstolo Paulo fala que há 3 gemidos aqui. 3 gemidos. Embora a lição ela pare no versículo 25, mas se você adiantar mais um, saberá que são 3 gemidos. Há o gemido da criação. Veja só. Há o gemido da igreja e há o gemido do Espírito Santo por nós. Então Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, a esperança é isso, saber que sofro agora, mas o que vai acontecer comigo não pode se comparar com o que eu estou passando. Então, a vida de esperança move você a prosseguir, a avançar.
E aqui posso apelar para o Ernest Bloch, que diz que é uma esperança movente, é um sonho diurno, acordado. Embora a sua intenção não foi trabalhar com a teologia, mas com o pensamento neomarxista, na realidade, que é um resgate da utopia. Eu não sou de acordo com essa cosmovisão, mas o conceito de esperança, como ele estabelece, ele é fundamental. Porque, versículo 19, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura aqui, que é a criação, ela está nessa expectação, nessa espera, nesse movimento de espera da manifestação dos filhos de Deus, que a redenção deles serão manifestados, os filhos de Deus, quando forem glorificados os corpos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou foi o pecado. O que a sujeitou é tema de debate, uns dizem que foi Deus que a sujeitou, outros dizem que foi Adão, outros dizem que foi o pecado de Adão. Vou seguir na linha que é o pecado que a sujeitou a um âmbito de sofrimento, porque Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. Na esperança, 21, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, e enquanto estamos aqui, estamos gemendo porque esse corpo está preso ainda ao corpo do pecado. Embora o pecado está sendo controlado pelo Espírito Santo em nós, que somos morada do Espírito Santo, mas não estamos num corpo de glória, nem um corpo impecável. O nosso corpo está sujeito à servidão e ele pode declinar para o pecado a qualquer momento, basta que demos liberdade. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, assim como a mulher, envolvendo o momento, as dores da parturiente, está vivendo as contrações para dar à luz, assim está a criação, esperando dar à luz dos filhos de Deus. E não só ela, não somente a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, aqueles que foram redimidos, que receberam as primeiras dádivas do Espírito, e o dia de Pentecostes foi no dia da festa das primícias, que é o dia de Pentecostes, da primeira colheita. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Então é a esperança que não se vê, está só aguardando, é escatológica, mas é movente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como eu disse, a ti que vai uma corda que alguém se segura. A esperança é uma corda. E desde quando o crente nasce de novo, é o ponto de partida para essa esperança sobrenatural. A esperança natural não, é o novo nascimento. Quer dizer, é o primeiro nascimento. O nascimento natural do primeiro Nicodemos é a esperança natural. Mas o novo nascimento traz a esperança escatológica, a esperança sobrenatural. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É a garantia da esperança que Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e está assentado no trono de glória. Então, tudo isso fundamenta a nossa esperança. Nós estamos crendo nele, esperando nele, naquele que venceu a morte, naquele que venceu o pecado, naquele que venceu Satanás. Então, essa esperança, ela dá sustentação para nós. Então, estamos firmados em Cristo. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ela é importante em nossa jornada para o céu. Vamos lá?
para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão é a esperança escatológica, é uma esperança de cima, é uma esperança sobrenatural. Então ela aponta para Deus, aponta para Cristo, aponta para o céu, aponta para a eternidade, aponta para o porvir. A esperança cristã, ela, como a esperança é um elemento da fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador, ela aponta para um futuro em que o desfecho divino se revelará finalmente. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ou seja, ao futuro, conforme Romanos 8, 24 e 25, que é a nossa leitura bíblica, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então essa esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se espera é esperança. Então a fé, ela é firme, ela fundamenta as coisas que não se vê, as coisas que se esperam, né? Então Cristo se torna a nossa esperança nessa base. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Se ela pode antecipar, veja o que Ernest Bloch diz. Diz que a esperança é uma consciência antecipadora. É um sonho diurno e uma consciência antecipadora, que ela antecipa. Você vive o já e o ainda não. E já desfrutamos dos benefícios futuros no presente. Ainda sem chegar lá, já estamos desfrutando. E podemos ver isso na carta aos Hebreus, capítulo 6, que muitos já provaram das coisas do futuro, daquilo que está para vir. Na carta de Paulo, em 1 Timóteo 1:1, ele diz que Cristo é a nossa esperança. Em Colossenses 1:27, ele fala da esperança da glória. Então, a esperança cristã, ela é essa expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, porque ela está fundamentada em Cristo. É por isso que é uma esperança viva, porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte e a nossa esperança está nele. A esperança nas cartas paulinas. Em todo o Novo Testamento podemos ver, ainda que a palavra esperança não esteja lá, mas a expectação, o desejo escatológico está presente, que a escatologia é um dos temas dominantes de toda a Escritura. Então, é possível ver a base da esperança em todas as cartas do Novo Testamento. Mas aqui, citando apenas as cartas paulinas, a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo diz, em Atos 23, versículo 6, que é por conta da esperança que ele está sendo perseguido. 23 e 6. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz aos cristãos de Tessalônica que não quer que eles sejam ignorantes acerca dos que dormiram, ou seja, os que morreram, como alguns que não têm esperança. Ou seja, agora que o cristianismo nasceu, existe uma divisão no mundo, no planeta Terra. Os que têm a esperança sobrenatural e os que não têm. A esperança natural é para todos. Ela é ontológica, ela é universal, ela é inerente a todo ser humano. Mas a esperança sobrenatural somente a Igreja de Cristo tem. E nenhum outro povo. Nenhum tem na face da terra. Somente a Igreja de Cristo tem essa expectativa profunda. Porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. E nós cremos em Cristo. Se não crê em Cristo, não tem como ter essa esperança. Então Paulo diz, acerca dos que dormem, não quero que sejais como alguns que não têm esperança. Não tem. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo, eu acho que é o 12, ele vai dizer que antes
nós vivíamos sem esperança, falando aos gentios, longe das promessas e sem Deus no mundo, sem Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus do mundo. Não tinha esperança nenhuma. B. A esperança no cumprimento das promessas. O apóstolo Paulo disse que no tocante às promessas e à ressurreição é que ele estava pregando o evangelho e perseguia os cristãos antes acerca daquilo que foi prometido aos profetas e na lei. Ele está dizendo ao rei Agripa. Então, 6 e 7. E agora, é no tocante a essa esperança, dessas promessas que foram feitas, que ele está lutando e está preso. Paulo fala aí na letra B. Então, essa esperança da promessa, a promessa que o Messias viria, traria vida para todos. A esperança da justiça, Gálatas 5 e 5. A esperança do Evangelho, Colossenses 1 e 5. O capacete da esperança da salvação, 1 Tessalonicenses 5 e 8. Aqui a esperança se torna metáfora do capacete da salvação. Em Efésios é só capacete da esperança, mas aqui adicionou esperança como o capacete da esperança da salvação. E a esperança da vocação, Efésios 1 e 8. A esperança da vida eterna, Tito 1 e 2, 3 e 7, né, que já citamos. A esperança do aparecimento da glória do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o tema esperança, ele se abre como um grande leque. Mas aqui são apenas aspectos de uma mesma coisa. Estamos falando de uma coisa só, esperança. E está dando os múltiplos aspectos da esperança dentro das cartas paulinas. Mas tudo converge para o mesmo lugar e da mesma fonte. Deus, o autor da esperança, essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, espiritual, conforme 1 Pedro 1,23. Que fomos regenerados para uma viva esperança, né? Logo, por meio dessa viva esperança, que Deus se torna a nossa própria esperança, conforme o autor dessa esperança, de Romanos 15, versículo 13, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. A gente vê que na carta aos Hebreus, capítulo 10, 32 a 36, o autor exorta para que perseverem na esperança da confiança. Alguns perderam seus bens, foram espoliados, perseguidos, presos, mas ele fala para os que estão soltos que continuem, que ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então ele estimula a igreja a avançar na fé. Avançar com esperança. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos tentaram e nos provaram. A Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. A confiança na vida eterna, conforme Atos 20, 24. Então, a esperança do cristão é uma esperança eterna. É uma capacitação eterna. Por isso que ela é poderosa, ela é viva, ela é movente e ela nos conduz para o porvir. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Ora, escatologia é o estudo acerca das coisas que hão de acontecer, ou estudo acerca
das coisas dos últimos dias. E a esperança é um tema escatológico por si só. A própria esperança, o termo esperança é escatológico, porque ele trata das coisas que hão de vir. A esperança é a essência fundamental dessa fé no futuro, e é a esperança que move a igreja nessa espera, mas não a espera dormindo, não. É a espera como as virgens prudentes, né? Com lâmpadas acesas, embora elas tenham dormido por um pouco, né? Então a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Então, a criação, a história e a consumação, o fator esperança está dentro, porque Deus vem e já faz uma promessa dentro do Gênesis que irá trazer o descendente da mulher para restaurar a sua criação. E Cristo vem, e o apóstolo Paulo diz que Cristo, em Efésios 1:10, na plenitude dos tempos, há de convergir todos os poderes, tudo para debaixo da cabeça de Cristo. Ele será o Senhor de tudo, de todas as coisas, toda a criação, do passado, do presente e do futuro, que está em cima e que está embaixo. Todo o universo, todo o cosmos, debaixo do domínio de Cristo Jesus. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das sagradas escrituras. É por isso que nós focamos, é por isso que nós avançamos, por conta dessa crença da esperança. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A esperança ela é consoladora. A esperança, ela antecipa o gozo, a satisfação, o desejo, o anelo das coisas futuras. Mas, ao mesmo tempo, ela conforta o nosso coração. Ela consola, porque ela nos dá certeza que as coisas irão acontecer, irão se concretizar. Essa esperança, por ser escatológica, ela fundamenta a nossa fé. Ela satisfaz a nossa vida. E veja que quando nós perdemos um parente em Cristo Jesus, que conforto! Não nos entregamos, podemos até chorar pela perca, pela falta, mas não pela desesperança, a falta de esperança. A esperança é o que traz conforto, consolo do reencontro. A esperança que traz conforto e consolo de reviver, de reencontrar, de conviver novamente, eternamente. Então, a esperança ela é muito importante nessa vida, porque é a esperança que nos move. Então, para os que vão, para os que ficam, resta apenas a responsabilidade de preservar a boa fé, a boa conduta e a história em Cristo Jesus, que revelou a sua graça misericordiosa e nos salvou mesmo sem merecermos e nos atraiu com cordas de amor. Então, essa esperança, ela se foca na eternidade. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro. Infelizmente, são aqueles que não nasceram de novo ainda, porque quem nasceu de novo não tem o que temer o futuro, tem o que desejar o futuro, anelar, e amar a volta do Senhor. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, combati o bom combate, a carreira, que me resta agora é a coroa da justiça, que me dará, naquele dia, o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então é necessário amar a volta do Senhor. A esperança, ela nos move e trabalhamos na expectativa desse encontro, não focando na vida terrenal, mas na vida espiritual. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito
do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que serão reveladas em Cristo Jesus. Veja a primeira carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo foi escrito para nos dar esperança. Essa esperança está fundamentada nas Escrituras também. Por que uma doutrina da esperança? Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos corpos dos que estiveram vivos por ocasião da sua volta. Então, nós cremos que haverá ressurreição, corpos glorificados e transformação de corpos vivos. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpos gloriosos, e aqueles que estão vivos serão transformados em corpos gloriosos, e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Esta esperança que o mundo não tem, que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, que não sejais ignorantes acerca dos que já morreram, como alguns que não têm esperança. Então, o viver da igreja é um viver de esperança. É um viver de sonhos acordados pela eternidade, de desejos, de anelos, de amor pela eternidade. É uma coisa que promove saudade de um lugar que nunca estivemos, mas como se já estivéssemos lá há muito tempo. Temos até uma linda canção de só que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Como é que você ama um lugar que nunca viu? A esperança que faz isso. Jacó foi morrer no Egito, mas pediu, não deixa meu corpo aqui, leva para a terra da promessa. José, antes de morrer no Egito, chamou seus descendentes e disse, não deixe meus ossos aqui, porque eu sei que Deus vai visitar o nosso povo e nos levará para a terra, então eu quero que os meus ossos sejam transportados para lá. Isso é esperança. É esperança. É você crer e lutar por aquilo, antecipar, porque você crê. Então ele determinou que não deixasse seus ossos ali. E Moisés considerou este pedido de José, que estava registrado e perpassado de geração para geração. Então essa doutrina ela é importante na vida da igreja. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. A esperança cristã como âncora da alma. O escritor aos Hebreus, capítulo 6, ele faz essa afirmação e nos traz essa metáfora que durante a Idade Média serviu para representar as três virtudes teologais, principalmente a esperança, foi representada pela âncora, porque está descrita assim, nessa figura de linguagem metafórica. Capítulo 6, ele diz aqui no capítulo 6 que Deus fez uma promessa e como não tinha alguém maior do que ele para prometer, para fazer o juramento, uma promessa com juramento, ele jurou por ele mesmo. É impossível que Deus minta. Depois que ele prometeu, ele vai cumprir, que ele não mente e ele não muda. Veja só. Aí ele diz, 18, 19 e 20. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já morremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu.
Quer dizer, entramos no Santo dos Santos, temos essa esperança de entrar lá. E não morremos quando entramos. Onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nossa esperança como âncora. Veja que âncora linda. Olha só. O inferno. Gente, me perdoa. Eu troquei a imagem, mas não troquei o texto. O subtexto aqui está da lição anterior, que foi sobre o inferno. E eu sinto muito, eu não posso alterar isso agora, nesse exato momento que estou gravando. E acabo de ver isso aqui. Me perdoe por isso, você que está assistindo a aula. Esqueça os subtítulos aí, esses que estão em branco, né? Vamos ficar somente com nossa esperança como âncora, o título principal, porque a esperança do crente é a melhor, e mantendo firme a esperança, tá certo? Esses 3 títulos, 1, 2 e 3, mas esquece os subtópicos aí, tá certo? Não leve em consideração, por favor. Você vai me perdoando por essa aí, mas não foi intencional. E acontece que esse é o lado frágil do ser humano, né? Então vamos lá. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar. Como você vê nessa linda imagem aí, né? Com o propósito de manter um navio parado. Em Atos 27, versículo 29, o navio que viajava para a Itália, eles lançaram a âncora fora. E não só uma âncora, as âncoras, porque o desespero era grande, eles precisavam manter aquele navio mais ou menos em um lugar, né? O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ele falou nesse momento, na carta aos Hebreus, dessa âncora de entrar no Santo dos Santos, ter a esperança que antigamente ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote entrava e ficava vivo. Cristo nos rasgou o véu, vai ser escrito no capítulo 2, pela sua carne. E agora nós temos o direito de fazer da esperança essa âncora que se coloca atrás do véu, que é justamente a ação de Cristo de ter entrado na nossa frente, colocado o seu sangue sobre a arca. Ele foi o precursor, ele é da ordem de Melquisedeque como sacerdote e nos deixou aberta essa possibilidade. Então, temos essa âncora da alma para entrar no Santo dos Santos até a presença de Deus, e isso no presente e no futuro, isso se tornará realidade concreta, ir à presença plena de Deus. Ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Essa é a aplicação do autor. Por que a esperança do crente é a melhor? Por quê? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios, que é a esperança. Às vezes o ímpio só tem a esperança natural. A esperança do ímpio, ela será desfeita porque ela não passa de uma casa de aranha. A esperança humana, ela tem seus limites. Veja só. Jó capítulo 8, na casa de aranha. 8, 13 e 14, ele diz assim: são assim as veredas de todos os que esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. É isso que o patriarca Jó diz. Então nós precisamos entender que a esperança cristã é melhor, né? Dessa forma trata-se de uma esperança vã do ímpio, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Efésios 2 e 12, que eu já li, no passado estávamos sem esperança, sem essa esperança sobrenatural, só tinha natural. Mas agora você tem esperança sobrenatural. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo,
há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, o ciclo de reencarnação do hinduísmo, né, que morre e reencarna, sempre reencarnando para estar preso à roda da lei, a busca pelo Atman, ou Mosca, ou Nirvana, dependendo se seja hinduísmo, jainismo ou budismo. A vida é vista nesse ciclo de reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Quer dizer, ficar estudando os astros e estabelecer regras como viver, como essa esperança, ela não está fundamentada em algo seguro, sustentável. A esperança humana é como diz o salmista, que os homens colocam a sua esperança no cavalo para a batalha, mas não é dele que vem a vitória, é do Senhor. Então, a confiança no exército, na grandeza, no poder. Outros colocam a esperança no seu poder, na sua riqueza. Outros na sua saúde, outros na sua força física. E a Bíblia diz em Jeremias que o sábio não confia na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Então, a nossa esperança deve estar sempre no Senhor e no Senhor ressurreto. Outros colocam a sua esperança na política, esperam mudanças significativas no mundo, na história, e deposita tudo na política. A gente vê o desespero de muitos pela bandeira da esquerda, pela bandeira do centrão, pela bandeira da direita, e um extremo com uma esperança no homem. Isso não significa que devemos desacreditar totalmente nas ações humanas, em boas ações, que é possível haver mudanças através do voto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes é o apego exacerbado a uma coisa que não há certezas nenhuma. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia. Então, em Cristo está a base, o rochedo, o fundamento, a pedra, é o sustentáculo, o refúgio, a fortaleza. É em Cristo, é nele que está segura a esperança. Então, tópico 3, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança. Ou seja, mais uma vez, o foco escatológico, a vinda de Cristo. A esperança, a grande expectação. E essa vinda deve ser tratada com amor, que Paulo disse, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E não somente uma espera frustrada sem um mover, mas um mover de santidade. Porque o mesmo Deus de paz vos santificará em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então Deus ele está purificando o seu povo, preparando para a volta do seu Filho. Naquele dia, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, para aqueles dias mesmo. Isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. A nossa esperança, a nossa expectativa é que ele vem hoje, sempre esperar ele no dia presente, não para o amanhã. Mas cada dia a gente vive num sonho, num anelo que o amanhã será diferente, porque talvez a gente já se acorde na eternidade. Então não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Conclusão. Lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmado na esperança. Na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior,
a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima e última aula desse trimestre, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Boa aula para você.